Professor Emanuel Pessoa aqui conosco para nos ajudar a entender um pouco mais essa situação. Está chegando o prazo, a Thaís destacou no começo, sexta-feira. Sexta-feira. Mas eu queria te perguntar o seguinte, por que Brasil e Estados Unidos seguiram caminhos diferentes? Duas nações que foram descobertas mais ou menos na mesma época, mas tiveram destinos absolutamente diferentes. Tem riquezas naturais. Nós não soubemos explorar isso aí? Qual que é o X da questão aí? É interessante essa tua pergunta, porque muitas vezes parece um exercício, né, mental e as pessoas ficam sempre pensando, como é que eu vou fazer essa conta? Mas ela é bem mais simples do que a gente imagina. O Brasil fez escolhas institucionais erradas, a gente escolheu as instituições equivocadas. Enquanto você verifica que países que abraçam de uma forma muito mais clara instituições liberais de mercado ou um planejamento estatal que tem uma economia de mercado, que é o caso da China, são países que efetivamente têm desenvolvimento econômico. O que aconteceu com o Brasil? O Brasil chegou num determinado momento do século XX que ele abraçou um estatismo tolo. O que é o estatismo tolo? É aquele que não visa criar segmentos estratégicos para a economia nacional, mas simplesmente visa atuar em todas as direções. Então, o que a gente tem hoje, por exemplo, no Brasil, são dezenas e centenas de estatais que muitas vezes as pessoas não conhecem, que não servem para absolutamente nada. E quantos americanos, quando eles começaram, eles perceberam o seguinte: eles seguiram a tradição liberal inglesa e, num dado momento, para ajudar a colonizar os Estados Unidos, eles distribuíram terra. Eles tiveram uma norma chamada Homestead Act, que os imigrantes vinham do exterior e eles, como nos filmes, eles saíam correndo nos cavalos, uma caravana, e eles fincavam a bandeirinha e eles eram proprietários da terra. Por que isso é importante? Quando você é proprietário de imóveis, você é proprietário de terra, você tem uma possibilidade de tomar dinheiro emprestado a juros baixos para fazer investimentos. Então, todos os países que de alguma maneira realizaram algum tipo de reforma agrária, especialmente com orientação de mercado, são países em que você tem um aumento de disponibilidade de capital para as pessoas fazerem investimento. No Brasil, em vez da gente ter feito uma reforma agrária inteligente ao final do Império e durante a República, nós simplesmente criamos benefícios sociais. E não é errado o benefício social quando você precisa resolver um problema imediato. A pessoa que tem fome, ela tem pressa. Só que você não resolve um problema de longo prazo se você não permite as pessoas terem algo que permita que elas peguem um empréstimo. Então, por que alguns países como a China fazem tanta força para o preço dos imóveis ficarem altíssimos? O meu apartamento em Pequim, que ele parecia um apartamento de Santa Cecília em São Paulo, ele tinha um metro quadrado de R$145 mil fazendo o câmbio de hoje. E ninguém acredita quando eu mostro o imóvel. Mas o governo chinês, ele quer que o preço dos imóveis fique alto, porque assim as pessoas podem dar os seus imóveis como garantias de empréstimos bancários e fazerem investimentos. Já no Brasil, se um cidadão lá do interior de Chapecó, ou se um cidadão lá do interior de Juara, no Mato Grosso, ele quiser fazer um investimento, ele precisa pegar o dinheiro numa taxa de juros absurda, porque as instituições que nós escolhemos não foram fazer reformas agrárias, não foram fazer reformas institucionais, não foi abraçar uma economia de mercado, mas foi criar uma situação em que as pessoas dependem do Estado para que o governo de plantão seja sempre reeleito com esse tipo de ajuda. Então o Brasil tem essa escolha. Aliás, essa semana tem reunião do Copom, não é? Juros na casa dos 15%, e aí todo mundo fala, olha, vai continuar assim, acaba a tendência de alta, mas fica em 15%, é isso? Aparentemente sim. Deixa eu chamar o Cláudio Humberto, direto de Brasília, aqui, para abrir a nossa roda de debate com o Emanuel Pessoa. Cláudio. Então, o que a gente, eu acho que as atenções estão muito voltadas lá para o que acontece nos Estados Unidos, né? E a gente, eu queria saber do professor aí sobre sobre esses números que a gente tem trazido aqui. Ontem a Thaís se referiu a isso. Hoje eu também trouxe aqui números que mostram que enfim, que não faz o menor sentido essa pose de pobre orgulhoso, né, que o governo Lula vem fazendo, inclusive tornando isso uma piada, tentando fazer brincadeira de um assunto tão sério, né? Bom, o fato é que o Brasil exporta para os Estados Unidos 40 bilhões por ano de dólares. É muito dinheiro, o Brasil não pode prescindir disso, isso representa 12% da pauta de exportações no Brasil, mas para os Estados Unidos isso é nada. Nem um copo d'água no oceano, né? Enfim, 40 bilhões representa muito pouco, 1,1% dos 3,4 trilhões de dólares que os Estados Unidos importam do mundo inteiro.
Aí eu queria saber exatamente do professor a sua avaliação sobre se os Estados Unidos podem mesmo prescindir dos produtos brasileiros. Pode prescindir do pãozinho de queijo, do suco de laranja, enfim, e outros produtos importantes, inclusive proteína animal, etc. e tal. Porque assim, os Estados Unidos teriam dificuldades de buscar outros fornecedores de produtos como esses? Cláudio, interessante você colocar o seguinte, realmente o Brasil tem uma posição de pobre orgulhoso aqui, mas não é à toa, isso foi para colher dividendo eleitoral. A gente percebeu nas últimas análises dos meios, das empresas do ramo de pesquisas, né, de tracking, que houve um aumento da popularidade do presidente Lula por conta dessa questão de defesa da soberania nacional. Inclusive, ele aproveitou a oportunidade para usar boné azul, ou seja, tentar se apropriar das cores que tradicionalmente não são cores vinculadas ao partido dele. Então, hoje o que nós temos é que a maneira que o país está conduzindo as tarifas não é uma maneira de condução profissional, mas é uma maneira de condução partidária. Sobre os Estados Unidos, eles podem substituir praticamente tudo de forma muito rápida, com exceção do café e da proteína animal. Mas mesmo isso eles podem substituir. O petróleo é o mais fácil. O petróleo eles simplesmente precisam comprar um pouco mais da Arábia Saudita, eles podem afrouxar sanções na Venezuela e vejam, o governo americano acabou de liberar suas empresas para voltarem a produzir petróleo na Venezuela. Você acha que isso é coincidência? É lógico que não, isso já é dizendo, não preciso do Brasil. Temos um vizinho do lado com petróleo um pouco mais leve, petróleo mais barato, com demanda reprimida e que vão ficar muito mais agradecidos pela oportunidade de terem um refresco econômico. Então o Brasil já está sendo substituído. O suco de laranja obviamente vai dar bem mais trabalho, mas os americanos eles podem consumir frutas do mundo todo. E quanto ao café, sim, haverá uma certa dificuldade, mas está aí a Colômbia, nosso vizinho, e o Vietnã do outro lado do mundo, que fechou um belíssimo acordo com os americanos, desesperados para suprir o mercado americano. Então, quando o Brasil adota essa postura orgulhosa, tem simplesmente finalidade eleitoral. O governo não está pensando em você. E só para concluir, para finalizar, porque esse é um assunto muito complexo, o Trump já vinha avisando que colocaria tarifas no Brasil há muito tempo, desde que ele falava que se o Brasil e os BRICS continuassem insistindo com a questão da criação da moeda para substituir o dólar, ele tarifaria esses países em 100%. Isso não vem de agora, isso tem meses, meses e meses. Ele simplesmente cumpriu o que ele falou. Eu não entendo a dificuldade de pessoas no governo não acreditarem no que é dito para eles por uma autoridade estrangeira. Ai, ai, ai. O fato é que está todo mundo fechando acordo, né, Emanuel? Você vê? União Europeia, a China. A China, essa semana, deve sair pelo menos a prorrogação por mais 3 meses do acordo, não é? Pois é, a gente que tem o pires na mão e precisa, não vai fazer o acordo e fica oferecendo jabuticaba. A China, que era o único país que realmente podia bater de frente com os americanos, entendeu que aquilo seria prejudicial para suas exportações, para o ritmo da sua atividade econômica, para o fluxo de capitais e correu para fechar um acordo. Então, se tiver alguém no governo com um pouquinho de sensibilidade, que realmente quiser entender que o desemprego na vida do cidadão brasileiro é um problema e que as contas não vão fechar, vá lá e faça um acordo e pare de orgulho bobo, porque esse orgulho não vai levar a lugar nenhum, além de prejuízos para a população brasileira. Agora, em vez de jabuticaba, o que a gente pode oferecer numa negociação adulta? O que o Brasil pode chegar e falar, olha, eu sei que eu não sou tão relevante para você, mas eu tenho isso, olhe para mim. O que a gente pode fazer nesse momento, Emanuel? Até quando as negociações começaram, né, que foi muito antes da carta do Trump, a gente bastaria ter sentado e conversado, teria sido estabelecida uma tarifa. Porque a gente precisa parar para pensar na cabeça de quem olha isso de fora. Vamos sair daqui. Nós, não é o Brasil, não é os Estados Unidos, é um terceiro olhando isso. O Brasil tarifa os bens importados praticamente a mais de 100%. Só imposto de importação varia na faixa de 40% a 60% para a maioria das mercadorias. Então, quando o Trump coloca as tarifas ali de 50% para o Brasil, na cabeça dele ele pensa, é muito melhor para o Brasil do que para a gente. Só que além de ter essa tarifação, o Brasil ainda vai incutir IPI, ICMS, PIS, COFINS e tantos outros tributos que não existem em outros países. Então, qualquer pessoa que enxerga isso
vê que o Brasil é, na prática, um mercado muito protegido e que ele tem tarifas muito altas efetivas. Então, isso já teria dificultado uma negociação no começo. Mas o Brasil teria conseguido uma tarifa de 10% a 20% tranquilamente com Donald Trump se tivesse engajado na negociação lá atrás e tivesse ou parado ou adiado essa conversa de desdolarização do comércio internacional. China não quer desdolarizar agora o comércio internacional. Ela sabe que vai acontecer, mas não quer agora, porque do contrário, o quase 10 trilhões de dólares que ela tem guardado vira pó. A Índia não quer desdolarizar o comércio internacional porque o sonho da Índia é substituir a China como exportador de bens industrializados baratos para os Estados Unidos. A Rússia não quer desdolarizar o comércio internacional porque até o ministro das Relações Exteriores já declarou que essa ideia era do Lula e do Brasil. Então hoje, depois de tudo isso, sobrou para o Brasil oferecer o que é a joia da coroa, que são as terras raras. As pessoas não entendem, um tempo atrás, o Zelensky lá na Casa Branca. Por que o Trump resolveu receber o Zelensky na Casa Branca e depois de toda aquela situação resolveu fazer um acordo? Porque a Ucrânia tem uma das maiores reservas de terras raras e hoje os americanos dependem de terras raras da China. Terras raras servem para você fazer os materiais mais avançados de computação e para os Estados Unidos construírem as suas bombas, os seus mísseis e os seus aviões. O Brasil é tem uma das 5 maiores reservas do mundo, explora de uma forma fraquíssima, inclusive praticamente não refina no Brasil, quase 90% do refino de terras raras do mundo é na China, mas o Brasil poderia oferecer para os americanos o seguinte: venham para o Brasil, explorem as terras raras, mas refinem no Brasil para que muito mais dinheiro fique aqui e assim nós teríamos um belo produto de exportação, ajudaríamos os americanos com a questão de segurança eletrônica e militar deles e conseguiríamos certamente negociar tarifas de 10% a 15% ou talvez 20%. Quem acha que isso tem a ver com o Bolsonaro não entende absolutamente nada de economia. A China pode comprar essas mercadorias que os Estados Unidos estão tarifando sobre o Brasil? Pode ser uma ampliação do comércio com a China para o Brasil ou não? A China pode comprar tudo isso, mas por que ela vai comprar o que ela não precisa? Se ela já precisasse, ela já estaria comprando. Aí eu vou perguntar... Para ajudar o Brasil? Não. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A caridade tem um limite. A caridade não dá para ser 40 bilhões de dólares todo ano, né? Eu vou fazer uma analogia bem simples. É o seguinte, o dono da bodega, ele quer vender um paçoquito, tá bom? Ele tem 2 clientes, um cliente compra 3, outro compra 1, vendeu 4. Por acaso, se o cliente que não compra 1, ele vai ficar contando que o outro vai passar a comprar 4? Não vai, ele quer vender para os 2. Isso é igual ao Brasil. O Brasil tem que pensar que o comércio exterior é assim, eu tenho uma bodega, eu quero vender para mais clientes. Eu não tenho que contar que um dos clientes amanhã vai comprar mais paçoquito, eu tenho que vender tudo que eu tiver. Conseguir vender tudo, eu não tenho mais para vender, compro mais da fábrica, peço mais para o fornecedor, incentivo mais a produção e vendo mais ainda. É assim que se enriquece. O Brasil está parecendo aquele sujeito que ele pensa assim, eu preciso ganhar X por mês. Aí o negócio dele começa a prosperar, e ele vê que ele consegue vender 10X. Ele pensa, não vou vender 10X, eu vou vender só X. Pessoal, isso pode até funcionar para quem está com a vida resolvida. Mas para um país pobre como o Brasil, aliás, um país rico em que as pessoas estão empobrecidas, a gente precisa vender mais e mais para a quantidade máxima de mercados. O brasileiro ele precisa aprender a ser um caixeiro viajante, sair por aí e fazendo vendas. Quando eu estou no exterior participando desses eventos de vendas, investimento, captação, tudo mais, o que eu vejo? Tem francês, tem alemão, tem italiano, tem americano, tem chinês, tem gente do Vietnã, tem gente do Congo, Senegal, Malásia, até um monte de argentino. O que menos a gente encontra proporcional ao tamanho do nosso país é brasileiro. A gente precisa ser mais vendedor lá fora, porque ter uma diversificação de receitas em capital, em moeda forte, é muito bom para qualquer negócio. É venda extra, é venda adicional. Há um tempo aqui o senhor falou da contratação de empresas de lobby lá nos Estados Unidos por empresas que são impactadas pelo tarifaço. Como é que estão essas conversas? Tem acompanhado isso aí? Será que a gente consegue alguma coisa por esse lado, já que o governo fala que quer negociar, mas não faz uma ligação lá para o Trump? É que a gente entrou num ponto em que ficou problemático. O que aconteceu aqui? Você chegou num ponto em que a maneira que o governo brasileiro negociou e a maneira que o governo brasileiro se comporta gerou um problema, digamos, no ego das pessoas envolvidas nos Estados Unidos. Você não pode ir numa entrevista no segundo maior canal dos Estados Unidos, a CNN, e dizer lá
que não elegeram o Trump para ser imperador do mundo. Você não pode chegar e tratar isso com menosprezo. As pessoas muitas vezes preferem ter prejuízos a se sentirem moralmente agredidas. Por isso que tantas pessoas que muitas vezes precisam do emprego se demitem quando não gostam do chefe. Da mesma maneira, o Brasil, ao atacar dessa forma os Estados Unidos de diversas maneiras e se comportar como se fosse a parte mais importante da negociação, acabou arranhando o ego de pessoas envolvidas que com toda certeza estão dificultando muito mais a relação. Veja, a Argentina é muito menos importante para os Estados Unidos economicamente do que o Brasil, e olha que o Brasil já não é tão importante economicamente, mas o Milei consegue conversar com o Trump, está conseguindo avançar nas negociações, vai fechar um belíssimo acordo para as exportações argentinas, tudo por conta de relacionamento. Qualquer pessoa que está no segmento de vendas sabe que relacionamento é tão importante quanto o produto. Professor, o ministro Fernando Haddad acaba de falar e eu queria aproveitar sua presença aqui para a gente ouvir e gostaria dos seus comentários. Vamos lá. Sei, porque isso tem sido uma decisão unilateral, né? Não só em relação ao Brasil, em relação ao mundo inteiro. Ontem mesmo o presidente dos Estados Unidos disse que não tem tempo para negociar com todos os países e vai fixar uma alíquota para o mundo inteiro. Mas o foco é uma resposta deles, as cartas que foram enviadas. Oi? O foco é uma resposta. Sim, o foco nosso é se manifestar em relação às duas cartas que foram encaminhadas desde maio, para que nós possamos mapear o que de fato está em jogo, o que de fato é importante para eles, para nós, e endereçar uma solução. Professor. Bom, os americanos têm uma expressão em inglês que diz assim, too little, too late. Muito pouco, muito tarde. Se essa é a resposta que o nosso ministro da Fazenda é capaz de dar, as tarifas com certeza continuarão em 50% por muito tempo, se é que não vão aumentar. Uma resposta adequada seria reforçar a importância do comércio bilateral, das nossas relações, dos reconhecimentos das instituições mútuas. Nós temos séculos de relações aqui no continente, até os Estados Unidos foram um dos primeiros países a reconhecer a independência do Brasil. Nós deveríamos abordar esse tipo de laço, procurar construir uma relação, mudar o discurso da desdolarização, dizer, olha, a gente tem falado de desdolarização, mas não é algo para agora, é algo que vai acontecer daqui a 50, 60, 70 anos naturalmente. Então você começa a mudar o foco, fazer acenos, agrados e demonstrar que você está disposto a reconstruir a relação e parar de fazer ofensas. Você não precisa gostar do Donald Trump, tá? Eu não estou dizendo que você tem que gostar dele, não estou dizendo que você tem que elogiar o Donald Trump. Eu só estou dizendo que é o seguinte, ele é presidente dos Estados Unidos. A relação é institucional, tá? Você não precisa gostar do Lula para ter uma relação institucional com ele, como você não precisava gostar do Bolsonaro para ter uma relação institucional com ele. São presidentes, você está tratando com o cargo. Então você precisa mudar o foco, você precisa reconstruir a relação. Aí isso caberia ao Lula pegar o telefone dele, sair um pouquinho do orgulho e ligar, né? Companheiro Trump, eu quero negociar. Alguma coisa desse tipo, mas não a maneira como as coisas estão sendo feitas. Isso é uma maneira infantil e pueril, parece a criança que está reclamando porque driblaram ela lá no joguinho de futebol no campinho, perdeu a bola, ela senta no chão e fica reclamando. Não é assim que se fazem as coisas. É profissionalismo. Os adultos na sala têm que dizer agora, nós vamos fazer essa concessão, mas nós esperamos de você esse gesto. Em quanto tempo nós podemos conversar isso? E parar de querer fazer negociação por meio da televisão. Negociação é sempre feita em bastidores. A televisão ela serve para fazer os anúncios públicos, mas nunca para estressar o lado contrário. Emanuel, você falava que, do ponto de vista da negociação, o relacionamento é fundamental. Será que a gente já passou do ponto? A gente passou do ponto há muito tempo, só que os americanos são bem mais práticos nisso, no sentido de que, para eles, os negócios são negócios. O Donald Trump é muito claro, ele é transacional. Então, ele não quer saber se o Lula gosta ou desgosta dele. Por exemplo, houve aquele problema com Zelensky na Casa Branca. Aquilo, para o Trump, virou uma baita série de manchetes negativas, que é a coisa que ele mais detesta do ponto de vista particular. Mesmo assim, poucos meses depois, foi assinado um acordo com a Ucrânia e agora ele está mandando armamento para a Ucrânia. Por quê? Porque nos bastidores se consertou o problema, se consertou a dificuldade do relacionamento. O Zelensky ofereceu
o que o Trump queria, que era o acesso às terras raras, e agora o Zelensky está conseguindo o que ele quer, que é o acesso ao armamento americano para continuar resistindo à operação militar russa. Então a gente precisa entender que é irrelevante se já houve as agressões do presidente brasileiro ao presidente americano, inclusive na campanha eleitoral americana, que disse que se o Trump fosse eleito, seria eleição não de um fascista ou de um nazista. Como é que você tem a falta de inteligência emocional para agredir o presidente do teu segundo maior comprador? Mas foi feito e agora é mudar a situação, é você simplesmente alterar isso. Nada mais claro que, por exemplo, você vê o Marco Rubio, secretário de Estado americano. Ele e o Trump, na primeira campanha presidencial do Trump, se mataram nas primárias. Eles se xingavam e hoje o Marco Rubio é considerado a mão direita do Trump. Então não há nada que não possa ser consertado com uma boa conversa e com alinhamento de interesses. Os americanos querem que o Brasil pare de falar de desdolarização, querem que o Brasil se alinhe mais às instituições ocidentais, o que não significa abandonar a China, e quer também que o Brasil abra mais o seu mercado para produtos americanos. O que, se feito de forma controlada, acompanhada de mudanças efetivas no Brasil, pode ser até benéfico para a concorrência nacional e para a melhoria da qualidade de vida do nosso povo.